Graça e paz. Nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco sobre um assunto muito relevante para esse mês de agosto, que é o Agosto Lilás. É um mês de conscientização ao combate contra a violência contra as mulheres. Nós somos a CRA, Coordenadoria Regional de Adultos do Presbitério do Rio de Janeiro. Meu nome é Andréia Cardoso e nós estamos aqui hoje com o Falando Abertamente. Bem, como a Andréia disse, nós estamos aqui como CRA para falar abertamente. E estamos aqui com o pastor Rogério, do Presbitério do Rio, pastor da IPI de Campo Grande e também presidente presidente do Rio de Janeiro, do nosso Presbitério do Rio de Janeiro. E o pastor Rogério, além de ser pastor, também é advogado. Então ele vai estar respondendo, colaborando conosco como pastor e advogado, respondendo as nossas perguntas. E nós temos aqui a nossa amiga Márcia, a nossa irmã em Cristo, da Igreja Shekinah. Ela é psicóloga e ela trata adolescentes, crianças, mulheres, e é um assunto que sensibiliza muito ela, por isso que eu a convidei. Então nós estamos aqui para falar mais um pouquinho de abusos contra as mulheres. Então, doutora Márcia, como a senhora colocou, a senhora é doutora psicóloga e é um assunto que a gente sabe que precisa ser tratado com um olhar psicológico, porque nós estamos hoje para tratar sobre o abuso, mas dentro das igrejas. A gente sabe que existe o abuso contra a mulher dentro da igreja, mas a gente quer começar, na verdade nós queremos, eu peço desculpa, nós queremos começar o assunto de uma forma mais abrangente. Quais os tipos de abuso que as mulheres podem sofrer? Porque a gente sabe que não é um só tipo de abuso. Quais são os tipos de abuso? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Recebi o convite da Sônia. É um prazer estar aqui. Como ela mesma me apresentou, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga clínica, especializada numa abordagem chamada TCC. E esse assunto ele é muito pertinente e é sempre necessário que a gente fale sobre, discuta sobre, leve entendimento às pessoas sobre. A violência, contra a mulher, ela acontece em várias atmosferas diferentes e no âmbito evangélico ela também acontece. Em termos mais ou menos de, feito uma pesquisa recentemente, mais ou menos entre 40% de mulheres sofrem essa agressão nesse contexto, da igreja. Na verdade, acredita-se que esse índice ele ainda é maior, porque muitas mulheres se omitem, elas se calam e acaba não entrando para a estatística. A violência ou abuso, contra a mulher é todo ato que vai resultar em morte ou algum tipo de lesão. E esses tipos eles podem acontecer de forma psicológica, física, moral, financeira, sexual. Então o abuso, muitas das vezes quando a gente fala essa palavra abuso ou violência contra a mulher, a gente associa muito apenas a questão da violência física. Mas essa violência, ela se vai para um outro patamar, ela se amplia e ela acontece em várias atmosferas. Eu trouxe aqui algumas, mas se a gente for entrar na Lei Maria da Penha, nós vamos verificar que tem muitos outros bens também de violência. Eu trouxe só as principais: física, verbal, moral, financeira, sexual e psicológica, que depois a gente vai descortinar isso daí, que vai trazer
verdadeiros problemas e traumas na vida da mulher e dessa família. Que acaba sendo para a família, né? Isso aí. A doutora falou questão dos dados de 40%, e isso nós descobrimos no ano passado, né? Isso. No ano passado nós fizemos um trabalho com a CRA, fizemos uma live, e nos nossos estudos nós descobrimos isso, que 40% das mulheres que são tratadas, elas se declaram como sendo evangélicas, e é um dado muito sério, né? E dentro desse trabalho que nós fizemos no ano passado, nós fizemos um questionário para as nossas igrejas, para as mulheres das nossas igrejas a nível de Brasil. Eu, junto com alguns dos nossos pastores, nós distribuímos, pedimos para eles responderem, e foi assim uma coisa muito triste, porque não foram muitas pessoas que responderam, mas digamos assim, das 200 e algumas irmãs que responderam ao nosso questionário, 90% delas diziam que sofriam algum tipo de violência e se calavam, por vários motivos. Aí eu direciono essa pergunta assim agora para o pastor. Por que essas mulheres se calam? Antes de responder, quero também agradecer o convite mais uma vez. Como presidente do Presbitério Rio de Janeiro, recebo com muita alegria a Coordenadoria Regional de Adultos, trabalhando em prol da sociedade, é um serviço, né, que a Coordenadoria presta, trazendo aí à luz a violência doméstica e abuso contra as mulheres. Sabemos que isso tem sido uma tônica na sociedade que precisa ser falado dentro e fora do âmbito evangélico. Muitas são as mulheres que são agredidas. A doutora falou algo a respeito da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Ela traz, sim, esses requisitos, esses pontos a respeito da violência, onde, como foi dito, violência física, violência psicológica, violência sexual. Temos também a violência patrimonial, que a lei apresenta, e a violência moral, dentre tantos outros requisitos nos artigos da lei. Infelizmente, a gente tem na sociedade muitos homens que não se atentam para isso, ou não levam em consideração, ou fazem vista grossa, vamos dizer assim, num linguajar mais baixo, porque eles se sentem homens. Foram ensinados assim, e assim ainda conseguem viver. Então, muitas são as mulheres que são agredidas dentro de casa, e elas se calam porque tem vários fatores. Tem mulheres que não têm emprego, viveram ali aquela vida toda trabalhando para casa, cuidando dos filhos. Então, o sustento dela é literalmente só do marido. Então, ele usa esse argumento para segurar aquela mulher. Ela, às vezes, se cala com medo dos filhos colocarem a culpa nela, dela ser a responsável pela violência. Ela se cala, às vezes, porque esse cidadão, ele ameaça tirar os filhos dela, não pagar a pensão, ou até mesmo abrir para toda a sociedade o que está acontecendo com ela, ou até mesmo denigrir a imagem dela. Então ela vai se calando, ela não tem coragem. E ela se cala não só no âmbito da sociedade, tanto da igreja, quanto dentro de casa com seus parentes. Ela não tem coragem, porque ela termina tendo vergonha. Como que uma mulher vai dizer para a mãe que apanha do marido? Ela tem vergonha. Então são muitos fatores que afetam as mulheres a ponto delas ficarem caladas. Principalmente, hoje nem tanto no século XXI, porque as mulheres estão trabalhando mais, têm hoje uma independência maior. Mas a gente sabe que muitas decidiram cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, educarem seus filhos.
E a dependência financeira pesa muito. Tem mulheres que não têm casa, vou morar onde? Vou voltar para minha mãe? E às vezes não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais as casas dos pais para voltar, não tem amigos, porque tem a vergonha da amigo. Então são muitos fatores que impedem dessas mulheres falarem. E tem um outro fator, elas poderiam ir na delegacia, muitas não vão, porque são maltratadas. Sim. Muitas não vão, até mesmo porque algumas mulheres, algumas delegadas maltratam. Isso, temos casos registrados na mídia de que muitas mulheres foram lá prestar a notícia crime a respeito do abuso que elas estavam sofrendo e a própria delegada não a recebeu e maltratou estas mulheres. Então, elas se calam porque elas se veem só. Eu vou recorrer a quem? Se vai para o âmbito religioso, dentro da igreja, seja qual for a religião, e vamos falar na nossa religião, na nossa denominação, a evangélica e a protestante, as mulheres se calam até porque as que tiveram coragem e falaram, ouviram lá do líder, dos seus líderes, vão orar. Vão orar. E elas continuaram vivendo a sua via crucis. Isso foi uma das coisas que nós identificamos bastante, que a gente ouviu, leu muito, né? Porque não é ouvir, porque nós lemos no nosso formulário, a maioria respondia por medo, por vergonha. Isso foi o principal, né, Sônia? Medo e vergonha. Medo e vergonha. Foi demais essa resposta. Não, eu me calo por medo, eu me calo por vergonha. Não quero, eu vou envergonhar, vergonha por si, e vou envergonhar a minha família, que é o que o pastor acabou de colocar. É um número muito grande, e isso é um pouco assustador. Né? E mais assustador acontecer na igreja, onde devia ser o oposto, um lugar de proteção, um lugar de acolhimento, Lugar de cura, né? de cura. E aí esse lugar de cura acaba acontecendo o contrário. Como você vê isso, Márcia? Eu vejo isso como um conjunto de coisas, e eu vou falar sobre esse conjunto, né? Dentro da fala do pastor, o resultado final disso é uma dependência emocional, essa dependência afetiva, sabe? E essa dependência, ela leva o indivíduo, essa mulher, a um ponto dela se colocar nessa posição desfavorável. Porque atestar para o outro que ela é agredida é atestar talvez para o outro que ela não é uma mulher que ore o suficiente. É atestar como a minha casa, eu sou de Deus, mas eu sofro violência. É eu admitir para o outro que há alguma coisa de errado. Então, eu me calo, porque se eu me calo, a falta da minha voz, eu não chamo a atenção dos outros para mim, mas em compensação também eu morro. E aí qual é o quadro que nós temos hoje? Nós vivemos um tempo atípico, um tempo de pandemia, nós estávamos até falando disso anteriormente. Esse tempo atípico de confinamento, de incertezas, aumentou muito tanto a violência contra a mulher, quanto o abuso de álcool, né, que é considerado drogas, outro tipo de entorpecente. E nós vemos um contexto todo favorável para que essa violência ela se manifeste. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantarmos e nos posicionarmos. Para quê? Para que o outro entenda que aquele lugar onde ele está, ou melhor, que essa mulher está, é o lugar onde ela vai ser acolhida, ela vai ser recebida e que as suas necessidades vão ser ouvidas.
Por que a mulher se cala? A mulher se cala porque ela não tem voz, porque ela não sente espaço para ela falar. Porque quando ela pensa em falar, vem o outro que diz: mas você não está orando o suficiente. Foi colocação boa. Você não está buscando o suficiente. É verdade. Eu já tive experiências no consultório da pessoa falar assim: não é um pecado em oculto, não? Você está jejuando? Sim. Você já fez um propósito com Deus? A irmã está sendo sábia? Eu acho que está faltando a sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica seu lar. Veste isso, colocando a culpa nela de novo. Você está sendo submissa? Não, porque eu conheço o seu jeito, eu sei que você fala demais. Você está respeitando o seu marido? Você está obedecendo o seu marido? E aquela mulher traz todo aquele questionamento para ela mesmo e ela começa: caramba, eu tô errada, eu tô pecando, então eu não tô buscando a Deus como deveria. Tem alguma coisa encoberta que eu não estou sendo capaz de ver, eu não estou honrando meu esposo, eu não estou sendo submissa. O erro está em mim. E muitas das vezes o agressor, ele diz que só agrediu porque a culpa é do outro, é dela. Porque se ela não tivesse o contrariado, ele não teria agredido. Então ela tem uma fala e ela tem uma situação. Um vai reforçando o outro. E a gente vai viver uma igreja em muitos aspectos adoecidos. E esse é um ponto de adoecimento. Bem, esse foi o primeiro bloco, né, em que falamos sobre a parte geral dos abusos. E vamos para o segundo bloco, daqui a pouquinho, hein? Fiquem aí, esperem que já voltamos, hein? Bem, estamos no segundo bloco, onde vamos falar mais sobre os problemas psicológicos. E aí eu pergunto para você, Márcia, problemas psicológicos que acontecem a uma mulher que sofre abusos e se cala. Quais podem ser esses problemas? Uma mulher que sofre abuso, ela pode desenvolver ansiedade, porque ela vive extremamente ansiosa, porque ela nunca sabe quando vai ser agredida de novo, porque isso vira um ciclo. A ansiedade é uma porta para depressão, transtorno de ansiedades, fobias, toques. O emocional dela fica muito comprometido. E o que é importante a gente salientar aqui? Não só ela adoece emocionalmente, mas essa mulher geralmente ela tem uma autoestima muito comprometida. E essa autoestima, ela não começa a ficar comprometida nesse casamento, mas ela já vai para esse casamento comprometida. Então essa relação danosa só fortalece e alimenta aquilo dali. E que também é uma forma de fazer essa mulher se calar. Porque muitas das vezes, né, o agressor, ele mostra para ela que ele só agrediu porque ela mereceu. Como ela já tem uma autoestima comprometida, uma baixa autoestima, ela vai entender que realmente aquilo dali é culpa dela. E isso vira um ciclo. Porque ela não é boa o suficiente, porque se ela fosse uma esposa melhor, ela não seria agredida, ela não passaria por aquela situação ali. E ela começa a desenvolver essa ansiedade, essa tristeza, esse descontentamento e muitas das vezes, né, esse
processo que essa mulher passa, ele é um processo solitário, às vezes dividido apenas com os filhos, na questão de quando esses filhos presenciam a violência, mas o sentimento dessa mulher, ele é solitário, ela sofre sozinha, calada, porque nem sempre ela tem um apoio e ela tem alguém que ela possa dividir aquilo dali. Então, doutora, cortando a sua fala, a doutora falou bem e a gente tem que olhar para o futuro, olhar para frente. Sim. Esses transtornos citados pela doutora, tem outros, né? Até as mulheres têm problemas até para dormir, elas não conseguem dormir direito. Mas eu quero frisar e pensar, se essa relação chegar ao final, esses transtornos não chegam ao final com o fim da relação. Não. Essa mulher vai ter problemas psicológicos futuros até para ter uma nova relação. Veja o transtorno que causa uma relação ruim, marcada pela violência de um homem. Demora, às vezes, anos para que essa mulher se cure. Ela vai fazer tratamentos, muitos tratamentos, e as experiências que eu já vivi, tenho visto, é que são anos mesmo para que esta mulher recupere a sua vida normal. Então não são problemas que não é para amanhã ser resolvido. Tem que ser hoje a questão da violência e a longo prazo ela vai conseguir vencer. Raramente uma ou outra vence com menos tempo. Está aí a doutora que tem aí suas clientes continuamente em atendimento, porque são traumas que levam a mulher talvez nunca mais até mesmo recuperar uma vida normal, com uma relação normal com outro homem. E é complicado porque algumas acham que se terminar esse relacionamento, o problema dela vai acabar. E não acaba. Ela tem que se tratar tanto psicologicamente ou até tomando medicamentos, né? Porque mexe tanto com a estrutura dela que passa a ser uma coisa patológica, passa a ser uma coisa física, né? E tem outro dano que a gente não consegue enxergar. Ela não tem certeza, nem nós aqui temos certeza, que o outro relacionamento vai dar certo e que ela não viva a mesma experiência desagradável. Vejam como isso é danoso, é ruim. Com certeza. Uma pergunta que me veio à mente aqui agora, essa questão que nós vemos muito hoje sendo falado nas mídias sociais, nas TVs, no geral, a questão do aumento do feminicídio, né? O fato da mulher se calar gera mais, assim, causa mais o feminicídio do que ela se expor, ou quando ela se oprime, ela se cala mais, é mais fácil do homem cometer esse crime contra ela. Porque a gente às vezes vê em casos que as mulheres são assassinadas pelos seus companheiros, seja maridos ou namorados, não sei, porque elas foram lá, denunciaram, quiseram fazer alguma coisa contra, eles se sentiram ofendidos, porque a justiça foi atrás, a polícia, não importa, e acabam cometendo, às vezes tem até ordem, né, de distanciamento, né, e eles não obedecem isso e matam a mulher. Mas também tem casos que a gente vê assim na televisão, vejo bastante, né, reportagens, que as mulheres elas sofrem tão caladas, não falam, ficam quietas, ninguém descobre nem que ela está passando por isso, quando for ver ela já foi morta. Então, às vezes eu fico me questionando, qual é a melhor saída para elas, né? É calar? Com certeza é não calar, né? Mas assim, o que leva mais a chegar ao feminicídio? O calar nunca vai ser a solução. Com certeza. Ela tem que buscar ajuda. A omissão, o silêncio, é como se você estivesse dando uma oportunidade para o outro agir contra você. Então, quando você grita, quando você pede socorro, claro que infelizmente a gente vê mesmo pessoas que pediram ajuda, infelizmente, perdendo a vida. Mas quando você pede socorro, a probabilidade é maior de ter um socorro, né? Isso aí, tá todo mundo atento.
tá todo mundo atento. Então tem que pedir ajuda, sabe? Fale com alguém que você confie, fale com alguém que você se sinta seguro. Peça ajuda até que seja para um desconhecido, mas não se cale, porque o calar faz o outro se sentir seguro. Eu continuo aqui porque ela tem medo, ela não vai falar. Então eu posso continuar, né? Agredindo, eu posso continuar maltratando. E sem contar que tem aquelas pessoas que exercem um papel, e às vezes isso acontece muito, infelizmente, que é aquela pessoa que ela tá ali no contexto da igreja e ela é uma pessoa simplesmente acima de qualquer suspeita. Porque na igreja ela é a pessoa mais simpática, mais solícita, é aquela que ajuda todo mundo, mas quando ela chega dentro de casa, ela se veste de quem realmente ela é. E às vezes essa mulher, quando ela vai falar para alguém sobre essa violência, a pessoa fala, não, você tá exagerando. Não, fulano não faz que isso, fulano não. Tem certeza? Eu tenho certeza. Né? Você tem certeza? Não, eu tenho certeza, né? Eu tenho toda certeza. Então, a mulher, ela precisa falar. E o que eu acho muito fantástico, e eu sempre falo isso com as pessoas, a ciência, ela nunca vai ser maior do que Deus. Ela nunca vai ser maior do que o poder que Deus tem de transformar situações. Mas eu entendo que Deus, ele nos dá ferramentas. A oração é uma ferramenta, a palavra é uma ferramenta, a terapia é uma ferramenta, o psiquiatra é uma ferramenta. Então eu preciso me olhar como esse indivíduo que está sofrendo dano, entender que nada justifica a violência. Eu errei, por isso ele me bateu, tá errado. Nada vai justificar uma violência. E eu preciso entender que eu tenho ferramentas que eu posso utilizar ao meu favor. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uma caixa d'água. Cai um pingo. Faz diferença? Não. Cai outro pingo. Faz diferença? Não. Mas ao longo do tempo, aquele pingo vai fazer a caixa d'água encher. Mais um tempo, aquele pingo vai fazer a caixa d'água transbordar. É assim que nós somos. Carregamos as coisas, as situações dentro de nós. Ao longo do tempo, a gente acha que não está fazendo mal. Mas vai pingando, 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 pingando. Chega uma hora que transborda. E o que é esse transbordar? É quando as minhas emoções elas já estão tão adoecidas que o meu corpo físico ele já não suporta mais. Por que hoje o Brasil ele está em primeiro lugar em pessoas com ansiedade? Por que o Brasil hoje ele está em quarto, se bobear daqui a pouco está em pessoas com maior número de depressão? Porque, infelizmente, nós somos uma sociedade onde o se cuidar não é algo cultural. Está em quinto lugar de violência doméstica. Aí. Não é cultural. A mulher, ela aprende a cuidar de todo mundo menos dela. A Mulher Maravilha, né? A super mulher. O homem, ele aprende a suprir a necessidade dessa família, menos falar de como ele está e como ele se sente. Então, como que dois indivíduos que não se olham faz essa relação dar tão certo? Às vezes uns conseguem, outros não. Nós reproduzimos muitas das vezes o que a gente recebe lá atrás dos nossos pais. Geralmente um homem que ele vem de um contexto, de um ambiente de violência, alguns conseguem se sobressair e vai dizer, eu vou viver e vou oferecer para a pessoa que eu vou me relacionar algo totalmente diferente, mas outros reproduzem exatamente a mesma coisa. E aí eu já vou entrar na outra pergunta. Como ficam os filhos dessa relação abusiva? Então, antes da doutora falar a respeito dessa pergunta, o feminicídio, voltando aqui ao feminicídio, a gente está tendo um número maior
de mulheres sendo assassinadas, porque o homem ele acha que é dono. Essa ideia de ser dono, ela começa já no Éden erradamente, né? Dominar, e o homem entendeu que dominar seria tomar posse de tudo, de ser dele, faço o que quero. O homem internalizou de tal forma que tudo que ele pega na mão, ele acha que é dele. E não funciona assim, não é assim, e Deus não disse que seria assim. Então ele tem a mulher como um objeto que é dele, ele faz o que quer, ela precisa fazer também o que ele deseja. Então quando ele vê essa mulher indo embora, ele fica louco achando que ela não pode ir. Ele pode fazer o que quiser, ele pode ter quantas relações ele quiser, mas ela está cativa a ele. Não está. A relação, eu sempre digo que uma sociedade, quando um erra, os dois erraram. Os dois erraram, eu sempre digo isso. Mas nesse momento, a mulher, ela é vítima. Até porque ela nunca vai ter a mesma força que o homem. Temos exceções em tudo na vida, mas sabemos que a mulher sempre vai sofrer mais. E então esse homem acha que é dono. Recentemente a gente viu na televisão o assassinato de uma juíza. Imagine isso. Eu quero trazer isso porque é importante. As medidas protetivas, elas são falhas, precisam serem melhoradas. A sociedade jurídica, os deputados precisam sentarem, os defensores precisam sentar e repensarem as medidas protetivas a favor da mulher, porque elas são falhas. A juíza foi morta na frente das filhas e tinha uma medida protetiva de 200 metros, não sei se era 200 metros de distância. Ele não poderia se aproximar, mas ele matou a ex-esposa na frente da filha. Foi preso. Resolve? É uma pergunta a ser respondida. Essas filhas vão entender que ele preso resolveu o problema? Esse trauma, então, a gente entra agora na sua pergunta. Esse trauma que esses filhos vão carregar para o resto da vida, eles vão serem resolvidos de que forma? Será que vai ser um trauma que fica só naquele momento, ou eles vão se ramificarem para outras áreas da vida dela? Será que essas crianças vão achar que aquilo é normal e depois vão querer reproduzir na sua relação? A doutora, então, nos ajuda. Jesus ajude. É isso aí. E dentro dessa fala, né, do pastor, dessa impunidade que há, realmente o outro ele se sente seguro e motivado a fazer. E faz com que, muitas das vezes, as pessoas não tenham limite. E qual vai ser o resultado disso? Um lar desestruturado, onde essas crianças vão crescer com problemas emocionais seríssimos, vai comprometer a vida social, vai comprometer a vida afetiva, vai comprometer o desenvolvimento dessa criança para o mundo, nas suas relações, tanto no contexto familiar como propriamente nos outros ambientes, escolar, aonde essa criança vai. Então, uma agressão, ela não para quando esse homem levanta a mão para a mulher. Essa é o primeiro passo, mas o final dessa agressão não para nessa mulher. Vai desaguando na vida dos filhos que esse casal vem a ter. E o que o pastor falou é bem certo. Tem crianças que vão pegar aquilo dali e vão querer ir por um caminho totalmente oposto. Mas tem crianças que vão desenvolver exatamente aquele mesmo comportamento. E às vezes nem sempre, por mais que essa mãe até entenda que esse filho precisa de ajuda, às vezes quando essa mãe vai fazer alguma coisa, não vou dizer que é tarde demais, mas às vezes tem danos que já foram entranhados de tal forma que para você poder ser livre daquilo dali, o processo ele é muito mais longo e muito mais doloroso. Eu ia dizer que seria irreversível, mas somos cristãos e cremos no milagre de Deus e não podemos deixar
de Sim. acreditar nessa verdade. É Sim. verdade. Deus pode mudar. Sim. Mas enquanto racional, Humano, precisamos dificilmente. entender que muitas dessas crianças vão continuarem com essa patologia de agressividade, vão ter depressão, vão viver uma vida de isolamento, Ansiosas, autoestima. vão ter E problemas agora? escolares, não, de déficit de aprendizado, vão ter vários problemas que, infelizmente, tem uma coisa que a gente, quando fala da vida familiar, na área da família, uma criança, isso está nas pesquisas mundiais, ela sofre muito mais no divórcio de um pai com a mãe do que a perda de um dos dois morrendo. Eles levam traumas para o resto da vida, para ver como é sério. Imagine a agressão vista todo dia ali e no final ainda a separação ou o pai fazendo o que fez com a juíza, matou na frente dos filhos. E como a gente explica essas mulheres que se calam quando, às vezes, o companheiro ou o pai machucam os filhos ou até matam? E a gente tem visto muitos casos assim agora, né? Teve o caso agora, recentemente, e ela, não sei, querendo... Eu não sei explicar, né? Uma coisa pra mim que é muito difícil explicar isso, né? Querendo se proteger, sei lá, ela acaba colocando o filho em evidência e o filho pode ser morto por essa criatura, que pode ser o pai ou não, pode ser só o companheiro dele. A dependência emocional sempre vai arrumar uma forma de justificar a debilidade do outro. Sempre. Sempre vai ter um culpado, menos aquele que fez. A pessoa que ela gera essa dependência e ela vive essa dependência, ela enxerga o outro de uma forma diferente do que nós enxergaríamos. É como se ela colocasse essa pessoa em um lugar quase que inatingível. E qualquer um que faz com que essa pessoa tenha um comportamento disfuncional, a falha é do outro, não dessa pessoa que está nesse lugar. Então, quando a mãe ela vai dizer, ele é um ótimo pai, ele nunca teve intenção, isso foi um acidente. Porque ela se recusa a acreditar e reconhecer que aquela pessoa que está, digamos, naquele pedestal, naquele lugar, seria capaz de fazer alguma coisa. Eu vi um documentário recentemente, americano, dentro do que a doutora está falando. A mãe vivia de abrigo em abrigo, fugindo da violência ou do filho ser violentado nos abrigos, porque ela não tinha onde morar, tinha uma dificuldade muito grande. Em dado momento ela conseguiu um companheiro, foi morar com esse cidadão muito bem sucedido, foi a oportunidade de tirar o filho dos abrigos e na cabeça dela, meu filho já não tem mais ameaça de ser violentado, está seguro. Só que ela se juntou com um pedófilo e aquela criança vivia violentada todos os dias, repetidamente. Só que a mãe não via, porque ele dava remédios, ela dormia, e na hora em que ela dormia, ele ia para o quarto, violentava o garoto e dizia, você não pode falar para sua mãe, senão você vai voltar para o abrigo. Então essa criança ficou com medo de voltar com a mãe para o abrigo, por quê? O abrigo era ruim, ninguém quer morar num lugar ruim, ser ameaçado, morar na rua, então essa criança ficou com medo. E quando descobriram, os agentes descobriram e foram falar com a mãe, ela não acreditava que o marido tinha essa capacidade de fazer isso. Ela estava cega, até que fizeram a pergunta, você dorme? Aí foi quando ela, ele me dá remédio para dormir. Aí ela começou a repensar, mas ela demorou muito a compreender que ele era um agressor.
por conta da dependência emocional também. Aí no final, o policial falou assim, ela falou, eu vou morar onde? Eu não posso testemunhar, onde eu vou morar, onde eu vou viver? Aí a policial falou assim, a gente pode botar a casa no seu nome. Isso pode? Quando falou isso, ela teve um fôlego. Foi quando ela tomou coragem para ir testemunhar. Aí, de fato, a justiça tomou a casa, porque ela já era casada com ele, deu para ela e prenderam ele. Ela ficou com a casa, vendeu, foi morar em outro lugar e pôde ter paz e o filho vai crescer em uma vida melhor. Mas tinha medo porque não tinha onde morar. Tinha outros fatores que faziam com que ela achasse que ali estava segura. Isso é muito complicado, né? É. Muito. Bem, esse é o nosso segundo bloco, né? Que abordamos as partes psicológicas. Espere mais um pouquinho e vamos para o nosso terceiro bloco. Espere aí. Bem, agora nós vamos para o nosso terceiro bloco e que nós vamos falar do posicionamento da igreja mediante a esses abusos sexuais, né? Abusos sofridos pelas mulheres. E aí eu pergunto, o que as igrejas têm feito ou as igrejas têm feito alguma coisa para diminuir isso? Na verdade, nós dizermos o que a igreja tem feito fica complicado, né? Porque cada denominação vai agir de uma forma diferente. Mas se a gente for trazer a responsabilidade para nós quanto igreja, eu perguntaria, o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que o pastor ele tem feito? Então, nós precisamos primeiro ser alguém que saiba acolher o outro. Porque o que eu entendo? Numa igreja grande, com muitos membros, talvez essa pessoa que sofra essa violência, ela tenha dificuldades de chegar até o pastor. Mas ela não tem dificuldade de chegar a mim que estou ali do lado. Então, qual tem sido o papel da igreja quanto igreja? Nós sabemos que existe uma liderança, e essa liderança não só para questões como a violência da mulher, mas outros pontos também precisam ser vistos por essa liderança. A pessoa precisa se sentir acolhida e entender que aquele assunto é assunto de igreja. É assunto que pode ser falado ali, que não é um tabu, precisa ser tratado. E que essa igreja está disposta e aberta a receber essa demanda, essa notícia, essa informação, essa denúncia. A igreja está aberta e a igreja, ela acolhe, ela recebe. Mas eu tenho o meu papel e eu não posso achar que somente a liderança precisa fazer algo. Eu preciso estar atenta ao que está acontecendo à minha volta. Por quê? A pessoa, ela dá sinais. Ela dá sinais. Ela dá sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo. Mas a questão é, às vezes nós entramos para poder cultuar e nós estamos tão absorvidos pelas nossas próprias demandas que mal enxergamos quem está ao nosso lado. E às vezes aquela pessoa que está ao seu lado é justamente a pessoa que está gritando por socorro, mas em silêncio. Mas eu não sou adivinha, Márcia. Como que eu vou adivinhar o que o outro está passando se ele não disser? Mas às vezes só o fato de você perguntar, está tudo bem?
Está acontecendo alguma coisa? Olha, eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Às vezes já é uma palavra de encorajamento, de força para que a pessoa denuncie. Então, para ontem, a igreja ela precisa se levantar. Para ontem, os pastores, pessoas que são responsáveis por um rebanho, que pastoreiam, precisam se posicionar. Independente de que se o agressor faça parte do ministério ou não, mas que seja algo imparcial. Eu não tomo partidos, mas eu acolho aquele que está precisando. Seja um filho que é vítima dessa violência, seja a esposa que é a vítima principal dessa violência nesse primeiro momento, mas a igreja se posiciona, mas eu também me posiciono. Porque se eu esperar e jogar somente para que a responsabilidade para o pastor, porque o pastor precisa fazer alguma coisa, é fácil. Eu fico num lugar confortável esperando que o pastor tome alguma atitude. E às vezes é tantas coisas, porque pastorear, conduzir uma igreja não é fácil, e eu posso ser esse canal para ajudar. Então eu preciso assumir o meu papel de igreja. Sim. Existe uma frase, e ela está sendo bem recorrente nos últimos anos: em briga de marido e de mulher não se mete a colher. Eu ia comentar isso agora. O Estado de São Paulo está tramitando agora, no Estado de São Paulo, na Câmara dos Deputados Estaduais, uma lei que vai fazer com que os condomínios, através do síndico, se envolvam nas questões de violência doméstica. Tá certo? Não sei. Mas é um passo dado para que as mulheres deixem de ser agredidas. A gente está falando de uma legislação, de um Estado, dentre outros, que também estão pensando a mesma coisa, porque a gente sabe que a sociedade hoje vive em condomínio e a gente tem, às vezes, milhares de pessoas morando no mesmo espaço. Eu, particularmente, sou síndico e eu já interagi numa violência doméstica dentro de um apartamento, a mulher sendo agredida. Isso acontece. E qual é o meu dever? Como a pastora disse, o meu papel como homem, como cidadão, como síndico, como pastor ou como um garantidor é de denunciar. É de fazer algo para aquela mulher deixar de ser agredida. Quando a pergunta feita, o que a igreja está fazendo, a gente sabe que quando falamos em igreja, temos aí uma sorte, um número enorme de igrejas. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Não posso falar em nome da igreja porque temos a nossa presidência. Mas tenho conhecimento não só da nossa igreja, como de tantas outras igrejas, que algumas têm trabalhos específicos com profissionais que ajudam estas mulheres, como a doutora psicóloga, membro de uma igreja que também atua dentro da sua igreja para ajudar. Eu penso que as igrejas precisam serem mais atuantes, precisam fomentar mais esse assunto, que é um assunto sério, não só a violência doméstica entre marido e mulher, ou a mulher sendo agredida pelo homem, mas na questão da pedofilia e de tantas outras questões que a gente não dialoga, a gente não fala, o tabu ainda existe, a igreja ainda tem medo de falar algumas questões, e enquanto a gente se cala, muitas estão morrendo, muitas estão sendo vítimas a ponto de ficarem com deficiência e tantas outras coisas, não só físicas, mas psicológicas. Então eu penso que a igreja precisa atuar com coragem, e vou usar a palavra da doutora, imparcial. Ser imparcial. Quem foi o agressor? Quem foi o causador? Foi o pastor, o ministro do evangelho? Ele precisa passar pela sua penalidade, ele precisa ser punido, ele precisa ser investigado e punido no rigor da lei. Eu não posso defender o erro, eu não posso
tem um termo específico que a gente, às vezes, quer ajudar o nosso par. Não, a gente tem que parar com isso. Ah, mas isso pode acontecer. Eu lembro uma vez, agora eu vou dar um exemplo, não de violência, mas para mostrar o que eu quero dizer. Eu era representante da igreja no presbitério e a gente foi examinar um candidato. E eu examinando, e eu como representante, eu tinha que fazer pergunta ao candidato. E eu fazendo pergunta ao candidato, um determinado pastor chegou ao meu ouvido e falou assim, você está fazendo pergunta? Cuidado, hein? Você vai sentar lá. E eu respondi para ele o que eu respondo hoje e vou responder sempre. O fato de eu um dia ter que sentar lá não faz com que eu deixe de perguntar. Eu acho que eu tenho que estar preparado para ser perguntado tanto quanto eu pergunto para ele. Então, a punição serve para mim como para qualquer outro. O fato de eu ser pastor não faz com que eu deixe de ser punido. Se eu errei, eu preciso ser punido. Essa proteção tem que acabar. Então, o pastor é protegido porque foi agressor. E a vítima? Ninguém pensa na vítima. Então, eu, pastor, vou proteger o pastor porque é pastor? Não. Ele é passivo de punição e eu, imparcialmente, eu tenho que agir com a lei, com rigor, para que essa mulher não sofra a violência. É um desafio para o Presbitério Rio de Janeiro em pensar medidas, projetos para implantar, para ajudar nessa área. A gente não tem um projeto, a gente está aí hoje começando até com a coordenadoria de adultos, falar desse assunto, que eu acho fundamental e importante. Vocês estão de parabéns. E o presbitério precisa pensar. A gente não precisa esperar algo acontecer para começar a trabalhar. Eu penso que nesse momento tem muitas mulheres dentro da igreja sendo agredidas. Isso daí me fez lembrar do nosso trabalho. Por isso que esse evento hoje, ele está acontecendo porque no ano passado nós tivemos um trabalho que foi, para mim, muito eficaz, porque fez com que as mulheres se manifestassem. As nossas mulheres presbiterianas independentes do Brasil. Então, quando a gente começou a analisar, conversar sobre isso, conversar com amigas e amigos fora da nossa denominação, nós detectamos que todas as nossas igrejas cristãs passam pelo mesmo flagelo que nós estamos passando hoje. E quando o pastor colocou aí, não importa se é um pastor, nós temos nossos presbíteros, nossos diáconos, nossos líderes de departamento, e ler ali que as mulheres elas tiveram transparência, tranquilidade de se colocar, porque não se identificaram, então fica muito mais fácil para ser colocado. A gente lê que eu tentei falar, mas o pastor não quis ouvir porque ele é presbítero. O pastor não me ouviu, mandou eu orar, irmã, vai orar, você está fazendo tempestade num copo d'água, você está crescendo, querendo aparecer mais do que ele, vai orar, irmã, vai jejuar, vai fazer qualquer coisa, menos não denuncie. Então, isso é muito sério, sabe? Isso, a gente começou a olhar isso com uma preocupação maior. Nós temos dentro das nossas igrejas, graças a Deus, muitas pastoras também que ficaram indignadas, né, com o que elas leram ali, mas tem muitas outras, de repente, que não teriam, também sofrem também algum tipo de abuso, que a gente está falando aqui de abuso, não é só um tapa, não é, às vezes é o falar. Isso, entendeu? Tem alguns casos que nós lemos ali que são abusos sexuais, também. Sabe? Às vezes, não, porque está casado, não é estuprada. Existe essa questão também, sabe? Não quer. Foi forçada a estupro. E acabou, e vai ser, sabe? Entra outros assuntos que a gente não vai abordar aqui hoje, mas que não queria, porque não queria engravidar, você vai ter que engravidar. Então, são vários tipos de abuso que a gente...
E me lembrou, pastor, uns anos atrás nós fizemos um trabalho uma vez com jovens na igreja, era o Papo 10. Uhum. E no meio tinha muitos jovens naquele dia, de várias denominações, porque o trabalho foi aberto assim com convites para muitos jovens e foi muito legal. E pedimos que as pessoas colocassem nos papeizinhos ali alguma coisa que quisessem orar. E eu me lembro que o pastor, que foi um pastor também convidado, pegava, vamos orar por tal assunto, vamos orar por tal assunto. E quando ele pegou um papel, ele leu, calou, botou no bolso e pegou outro. Vamos orar por tal. Depois ele chamou a direção do trabalho. Está aqui, ó. Preciso de socorro. Sou abusada pelo meu pai há muitos anos. Há muitos anos. Era um jovem cristão. Poderia ser um não crente ali? Poderia ser. Mas tinha muitos jovens ali crentes que estavam ali. Glória a Deus! Vamos pular. Ah, não, vamos pular, não é? Então, assim, de uma forma assim, no meio daquilo tudo, doutora, surgiu uma pergunta, pastor, que... E agora? O que a gente faz? Como é que a gente descobre quem é? É nosso. E na época eu era professora da classe de jovens, eu fui com esse assunto na toda. Vamos lá, gente, vamos conversar, vamos trazer isso de alguma forma para a gente descobrir como a gente pode ajudar. Então, assim, é o nosso intuito com esse trabalho, não só falar dos problemas, foi o que nós estávamos falando aqui em off, antes de ligar e começarmos a conversar nesse terceiro bloco. Mas é mostrar algumas saídas para que você deixe de sofrer esse abuso que você está sofrendo, talvez calada, mas às vezes está gritando e é tanto barulho, né, pastor? Que a mensagem não está sendo E a sua surpresa em ver um assunto surgir dentro de uma conversa de juventude, a gente precisa perceber ou entender que a violência ela está em todo lugar, principalmente nos lugares onde tem aparência de amor, tá tudo bonitinho. É nesse lugar que o agressor tem a confiança daquele que ele agride ou que ele pensa em agredir, e ele vai dominando, vai dominando. Então, quando a gente fala da agressão, da violência doméstica com a mulher, a gente sabe que tem a parte física, tem a parte psicológica e tantas outras questões. Mas também a gente tem a agressão, o abuso do pai com o filho, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Este é o lugar onde você tem a confiança. E quando o agressor tem a confiança da criança ou da pessoa que ele quer agredir, ele faz. Esse é o ambiente propício para o agressor. Mas é muito difícil para minha mas, mente pequena. Mas infelizmente é mais assim. comum do que você possa imaginar. Sim, porque é muito complicado. Porque eu vim de um lar, eu posso falar porque eu vim de um lar de abuso, de violência, vamos dizer assim, porque era questão de bebida. Meu pai bebia muito, muito. Então existia esse é um dos pontos. Um ponto, dois. sabe? Dois pontos. Então nós crescemos, somos filhos, vamos dizer assim. Nós crescemos num meio de ver um pai chegar bêbado em casa, agredindo mãe, agredindo a gente. Eu escolhi não ter isso para minha vida. Eu escolhi viver de forma diferente. Quando eu me converti, ou quando o Senhor me alcançou, com meus 14 para 15 anos, eu falava para Deus assim, se um dia, eu não falava que eu nunca ia casar, porque eu não queria ter aquela vida que a minha mãe levava, entende? E eu falava assim, se um dia Deus me der alguém, se eu tiver de casar, eu não aceito uma pessoa assim na minha vida, eu não aceitar, eu coloquei isso para Deus. E Deus me deu um marido, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo meu marido, sabe? Um servo de Deus que, caramba,
todo mundo fala assim, Laci, você é muito calmo. Não é não, né? Mas não tem nada a ver com a história do que eu cresci. Vou aqui, pastor, senão eu vou levar o microfone junto. Obrigada. Então, assim, em vista disso, eu fico pensando, gente, como pode, dentro de uma igreja cristã, você deparar com um pai que abusa de um filho, de uma filha, não importa, ou da própria esposa, que bate na esposa, que, sei lá, questão financeira, toda aquela violência que foi citado já aqui. E depois ele pega a palavra, ou pega uma guitarra, ou pega um microfone e vai para frente ministrar sobre a vida do irmão. Isso é muito complicado, sabe? Eu sei que é uma coisa muito corriqueira. Eu já vi isso acontecer, entendeu? E de pessoas, assim, de casamentos que eram uma fachada na igreja. A família Doriana, né? Sim. É muito complicado. E aí dentro dessa sua fala, o que muitas pessoas, quando assistirem, elas talvez se deparem com a impunidade. E aí a pessoa acha que não vale a pena denunciar, falar, porque não vai acontecer nada. A gente vive uma sociedade onde a impunidade ela reina em muitos casos, em muitos momentos. Mas qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo não é só falar sobre a ferida, mas é dizer que essa ferida, ela tem cura. Ai, graças a Deus. Sabe? Que essa ferida, ela tem tratamento, ela tem remédios específicos, sabe? Mas o que falta, às vezes, para começar, né? Eu escuto muito isso em consultório. Mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Porque, às vezes, o que parece óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Porque o óbvio pra mim é ir lá e denunciar. Mas para aquela pessoa que está envolvida naquela situação, naquela história, para ela não é simplesmente só ir denunciar. Mas tem um começo. Aonde é esse começo? Esse começo é quando você começa a se olhar quanto indivíduo. Quando você começa a se perceber como um ser humano. E entender que existe um limite. E que o outro não pode ultrapassar esse limite. Mas você permite muitas das vezes. E quando você permite que o outro ultrapasse esse limite e você não sinaliza, o outro vai cada vez mais ultrapassando esse limite. E cada vez você vai mais se calando, se omitindo. Talvez quando mulheres assistam, elas chorem, elas se identifiquem e elas falem: eu estou vivendo isso. E o que fazer? Por onde eu começo? Eu diria para essa mulher: começa se olhando, começa se amando. Porque esse amor, ele não começa no outro, ele começa em mim. Até para que eu possa exercer um amor de qualidade para o outro, eu preciso me amar primeiro. E a gente faz muito pouco isso. Por que nós estamos hoje vivendo uma sociedade que está tão adoecida emocionalmente? Porque as pessoas, elas empurram tudo com a barriga, elas se entulham do que não prestam, mas elas não se olham. E ao longo dos anos internalizaram o medo, né? Sim. Fomos ensinados a ter medo. Recentemente, uma mulher que estava sendo agredida foi numa farmácia e desenhou uma cruz vermelha, que é um dos sinais de pedido de socorro. Ela foi tirada da agressão porque ela sinalizou, ela teve coragem de sinalizar. A farmacêutica, a pessoa lá que estava, entendeu, fez a denúncia, foram na casa dela, ela estava sendo agredida. Não podemos nos calar. A gente tem um ensinamento, a gente foi educado a fazer algumas coisas por conta dessa questão do sentimento de impunidade. Não adianta reclamar, não adianta reclamar. Eu vou falar uma coisa aqui bem antiga, né?
água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não posso desistir. Tem um telefone 180. Liga para o 180. Vão te direcionar para o órgão competente para que você seja acolhida. Tenha coragem. A gente precisa ter coragem. E quando a gente não faz, eu não vou processar porque não vai dar em nada. Você está alimentando essa agressão, você está alimentando esse cidadão que rouba, esse camarada que faz o errado. A gente precisa tomar a decisão, senão não tem correção. Em algum momento você tem que parar. Então a mulher que está sendo vítima, ela tem que olhar para si, como disse a doutora, que ela tem valor. O próprio Deus diz que ela tem valor, então ela precisa internalizar isso. Eu tenho valor e eu não posso estar passando por isso. O que é que eu preciso fazer? Às vezes é só desenhar uma cruz vermelha. A oportunidade de discar 180. Eu não conhecia essa da Cruz Vermelha. Tá vendo? É o pedido de socorro. Isso é novo. Sim, em silêncio, porque se o agressor identificar que você está pedindo socorro, como ele tem um sentimento de posse, ele pode vir te matar. Então você tem que ser, né, comedida no sentido de ter o cuidado de pedir o socorro. E o outro lado entender. Por isso que é importante a gente estar falando, porque as pessoas precisam terem esse conhecimento, porque se alguém estiver pedindo socorro, você já vai identificar, é um pedido de socorro. Sim. Você vai ajudar aquela pessoa. Cruz Vermelha. Isso. Muito relevante. Muito relevante. Verdade. Então a gente precisa ter coragem. Sim. Ter Tem coragem. saída. Tem saída. Tem Tem jeito, tem saída, tem cura, tem recomeço, tem começo. Eu não gosto muito dessa palavra recomeço, que para mim recomeçar é você continuar da onde você está. Eu gosto de começo, porque começo é algo novo. Zera tudo. E começa. É a conversão, né? Deus começa a escrever uma nova história no teu coração. Sim. Eis que do teus pecados não vos lembro mais. E você segue em frente. Isso. Começar de novo. Eu gosto muito desse termo. Eu sei que a gente já está chegando ao final, então eu vai terminar com o pastor, então eu já quero agradecer mais uma vez pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu gosto muito, sabe, a psicologia para mim, como eu falei lá atrás, é uma ferramenta. Ela nunca vai estar maior do que Deus, porque a ciência nunca vai estar maior do que Deus. Mas eu entendo que a terapia, a psicologia, ela é uma ferramenta que você possa usar ao seu favor. Então, independente de onde você esteja, busque ajuda, olhe para você e por você, se cuide, se valorize, não comece no outro. Não busque que o outro faça aquilo que cabe a você fazer. Em que sentido? As pessoas se movem muito pelo elogio do outro, se alimentam muito do outro, se autoalimente. Eu sou capaz, eu posso, eu mereço. Se autovalorize, se trate, se observe, se cuide, busque ajuda. Só para encerrar minha fala, psiquiatra não é coisa de maluco, psicólogo não é coisa de maluco. Psiquiatra e psicólogo é como qualquer outra, como se você fosse no cardiologista, no ginecologista, no clínico geral, é mais uma especialização. Então, se cuide, vá ao médico, vá ao psiquiatra, procure o psicólogo, vá até o seu pastor. Não deu certo com o seu pastor, procure, até que você tem que procurar o pastor de outra igreja, mas vá, peça ajuda, não se cale. O segredo é não se calar, e eu agradeço. Eu quero deixar a mensagem para as lideranças. Eu quero que todas as lideranças, quando falamos de igreja, em especial Presbitério Rio de Janeiro, as lideranças não podem de forma alguma aceitar que os homens que cometam atos de violência perpetuem dentro da igreja. Porque quando eles cometem atos de violência, eles aborrecem ao Senhor.
Eles aborrecem o Senhor e eles não podem continuar impunes. Não podem. E muitas das vezes, até com cargos, como foi citado aqui, presbítero, né? Diáconos, pastores, coordenadores, dentro da igreja, eles não podem ficar impunes. Para você, mulher, mulheres, a palavra de Deus diz que a sabedoria precede a honra. Sejam sábias, denunciem, não fiquem caladas. Sejam sábias, denunciem, não fiquem caladas. Eu quero ler um texto bíblico que serve para nós nesse momento e justamente trazendo para as lideranças. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, que faz parte também de uma pergunta que foi feita nesta noite, porque a violência acontece dentro da igreja. Por que a violência acontece dentro da igreja? O apóstolo Paulo deixa bem claro, 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Por que acontece a violência dentro da igreja? Porque o homem deixou de cumprir a vontade de Deus. Passou a viver sob a velha criatura, sob o domínio da velha criatura. Então, se ele passou a viver sob o domínio da velha criatura, ele se apartou de Deus. Se ele se apartou de Deus, o conselho bíblico é que esta mulher também não pode viver com este homem sob essa violência. As cartas pastorais falam assim, ó, se alguém me distancia de Deus, eu não posso andar com essa pessoa. Eu não posso, de forma alguma. Então, Paulo deixa bem claro, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Então, se o marido se distanciou da verdade bíblica e começou a agredir a mulher, o filho, a filha, ou quem quer que seja, ele deixou de ser crente. Ele precisa seguir a linha da punição conforme a lei. Eu preciso falar. Então, quando o homem não teme e não segue o que está nas Escrituras, guardem isso, não tire isso do seu coração. Se puder ouvir outras vezes, ouça e guarde, internalize isso. Quando um homem não teme e não segue o que está nas Escrituras, ele é sim um descrente. E a partir do momento que esse homem agride sua esposa e fere toda a sua família, ele já abandonou seu lar há muito tempo. Quando ele agride a esposa, quando ele fere a família, ele já abandonou o lar. Ele precisa seguir o rigor da lei. Quero terminar minha fala dizendo o seguinte: o que Paulo ajuda a nós pensarmos como cidadãos, e você, mulher, que Deus nos chamou para a paz. Alguém acredita mesmo que há paz em um lugar ou em alguém que sofre agressões? Então, se Deus chamou o homem para viver a paz, e se esse homem se aparta disso, a mulher não pode viver nesse lugar. Quero deixar claro para você, mulher, para você, homem, eu sou pastor. A doutora aqui é membro de uma igreja. Nem eu e nem ela somos a favor do divórcio. Não, de forma nenhuma. De forma alguma. E nem as diretoras e da coordenadoria. Não somos a favor. Somos a favor da família. Mas também não somos a favor que ninguém seja agredido. Sim. Somos a favor da paz, daquilo que Deus deixou para nós. Então, o que precisamos fazer é orientar as mulheres a viverem a paz que Deus deixou. Se para tanto ela tem que deixar seu lar e viver em paz, para que no final não seja o óbito, eu sou a favor. Que essa pergunta, então, nos leve a refletir. Alguém acredita mesmo que há paz em um lugar ou em alguém que sofre agressão? Mulher, não tenha medo, não tenha vergonha.
não se cale. O silêncio pode lhe matar. Que Deus nos abençoe. Nós queremos agradecer a doutora Márcia pela palavra, por ter aceitado o nosso convite, e pelo pastor Rogério, mais uma vez, que prontamente nos atendeu como coordenadoria. E como o pastor colocou aqui agora, nosso trabalho aqui hoje é realmente de conscientização contra a violência da mulher. E como é comum no mês de agosto, o agosto lilás, né? Tem, como a gente começou lá no início falando sobre esse tema, nós trouxemos hoje aqui para que, de alguma forma, uma gotinha possa surgir através deste nosso bate-papo aqui nesta noite, dentro do teu coração, e que se você estiver passando por qualquer tipo desse problema, ou sabe de um vizinho, um irmão da igreja, como foi o que a irmã, a doutora falou, um irmão da igreja está passando por alguma coisa disso, ajude, denuncie, busque orientação, não fique calado, não fique quieta, ajude. E você, homem, não continue nessa vida de abuso, de agressão. Busque ajuda para você também, se você é membro de uma igreja, se você é líder, se você... Não importa qual é o teu papel dentro da igreja. Se você tem essa posição e você está ouvindo isso, busque ajuda para que você deixe de ser esse agressor. Sim. Porque você também precisa de ajuda. A mulher precisa de ajuda para sair dessa situação. E você precisa de ajuda para deixar de ser o causador da agressão. Que Deus abençoe a tua vida e eu espero que não fique só nesse trabalho. Como o pastor colocou, esse é um dos nossos propósitos, de criar alguma ferramenta ou algum meio da nossa igreja, agora em particular, a IPI, aqui no Rio de Janeiro, junto ao Presbitério do Rio de Janeiro, que é o nosso trabalho como coordenadoria. Nós temos orado a Deus e tentado buscar alguma forma de ajudar aos nossos pastores, aos nossos líderes a levar, eu não sei a palavra certa, não é solução, porque isso é uma coisa muito, sabe? Não depende. Não depende da igreja Mas em si. acolhimento. Mas no que depender de nós como igreja, nós temos como ajudá-los. Então que Deus nos abençoe, abençoe cada um de vocês que estão aí assistindo, abençoe cada vez mais o ministério do pastor Rogério, abençoe cada vez mais o ministério da doutora Márcia e o nosso trabalho, né, Sônia? Agora você também se despede. Antes da Sônia se despedir, eu quero só deixar para os membros da IPI, este ano, por conta da pandemia, a IPI abriu um canal de comunicação, Sim. ipib.gov, você pode entrar lá e procurar, em que você tem alguns profissionais na área da psicologia e psiquiatria. Se você está precisando de uma orientação, você pode entrar lá, marcar uma consulta ou uma entrevista, enfim, e eles vão te atender e te dar um encaminhamento, tá? A nossa igreja está ajudando nessa área, principalmente nesse período de pandemia, onde surgiram não só as questões do confinamento, mas também das violências internas dentro do lar, que trouxeram muitos problemas psicológicos. Então, ipi.gov, você procura o link, tá bem visível lá o link, e você pode marcar um horário com um dos profissionais da IPI, é voluntário, tá? Não tem custo nenhum, e eles vão lhe orientar naquilo que você necessitar. Isso é um paliativo, porque vai ser online, mas siga aqui a orientação, tem a doutora aqui que
tá próximos de nós, que pode ajudar. Com certeza. Então, fique à vontade, mas não se permita viver essa situação. Eu já estou, né, nos despedindo, estou muito feliz com esse trabalho, né? Foi uma luta, a gente de outubro do ano passado, né, que é o mês da prevenção do câncer, mas aí nós aproveitamos também para falar disso. E vimos que era um assunto muito extenso e ficou muito longo. E a gente não abordou tudo. E hoje também foi extenso, deve ter já passado bastante tempo a gente conversando. Mas é uma coisa gostosa, uma coisa que é preciso ser falado, que é preciso ser analisado e é preciso ser denunciado. Então, você veja, ouça, repasse para quem precise também ouvir, né? Coloque lá no canal para o seu amigo, para alguma mulher que precisa, repasse isso. Repasse para que outras pessoas possam também se posicionar e procurar ajuda. Como pastor e advogado, presidente do Presbitério Rio de Janeiro, se você, mulher, tiver a vontade ou desejo de querer conversar com alguém, eu me coloco à disposição. Não é difícil muito me encontrar, meus contatos são fáceis. Então você pode procurar a Andréia, a dona Sônia, que elas vão passar para você o meu contato. Eu estarei à disposição para ajudar naquilo que for necessário. Mais uma vez, obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Amém.